O texto que nós vamos ler é o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, a igreja abra. A igreja encontrou? Os amados irmãos em Cristo que estão pela internet, peguem a Bíblia em nome de Jesus, porque aquilo que Deus vai falar aqui nesta igreja, por intermédio da pessoa única de Jesus, não parte de mim, nem de homem nenhum, nem da nossa imaginação, do nosso pensamento, da nossa opinião, mas da palavra de Deus. Se você tiver algum problema com esta pregação, o teu problema não é comigo, é com as escrituras sagradas, meu filho. É a palavra de Deus que você rejeita, não é o pastor Daniel, não. Por isso que é bom o povo pegar a mão na Bíblia aí, abrir e conferir e examinar o que vai ser pregado aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentes, nem bêbados e maldizentes ou roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do vosso Deus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus. Dá glória a Deus, cenáculo da fé. Pode se assentar em nome de Jesus. A primeira coisa que você leu da palavra, hein, é aonde e a partir de quem e de quando se gera a perspectiva de salvação, condição de vida eterna ou direito para entrar no céu, melhor dizendo. A palavra de Deus não nos engana, meus irmãos, porque a perspectiva de salvação começa em Jesus e por consequência a regeneração e a transformação dessa natureza aqui, ó. Mas quando a palavra de Deus fala da possibilidade de exclusão, de Deus excluir alguém da participação da graça e da salvação, Ele não denomina pessoas, Ele revela qualidade moral e espiritual. Vai ficar de fora quem? O João? A Maria? Não. Vão ficar de fora todos aqueles que estão qualificados espiritualmente e moralmente nessa prática. Então você leu algumas práticas comigo aí na palavra, que a sociedade nesse momento está tendo como discriminação. Há uma diferença muito grande entre você discriminar a pessoa e não ser a favor do que ela pratica. Há uma diferença muito grande. Mas a sociedade não quer compreender isso. Mas nós que temos a mente subjugada pela palavra de Deus, nós temos que entender que Deus, Ele não está tratando da pessoa em específico, mas sim da prática. É exatamente o que você leu. A exclusão está possibilitada e direcionada para aqueles que não se transformaram, não se regeneraram, não se libertaram em Cristo. E a salvação em Jesus Cristo prometida para todos aqueles que foram purificados, transformados e justificados em Cristo. Então não tem o que discutir, não tem o que debater ou motivo para debate. É perca de tempo você ficar discutindo com esse tipo de gente que quer subir para o céu de foguete, que quer entrar no céu à base de esforço humano.
Não vale a pena discutir, porque a palavra de Deus é explícita, ela é clara, para quem Deus direciona a salvação e a quem Ele vai excluir. Parte sincera tua, pessoal. Veja onde você esteja enquadrado agora. Em que questão espiritual e moral você se enquadra? Que você vai ter noção se você vai entrar na condição ou no direito de viver com Cristo no céu e com Deus, ou se você vai ficar de fora. Uma questão de decisão, de escolha tua pessoal. Mas uma das coisas que a gente não admite, não concorda, não aceita, é dizer: a palavra de Deus está a favor, ou então ela compreende a imoralidade e o pecado. É uma das coisas que eu nunca vou admitir como pastor, nem como pregador e nem como cristão. Que alguém chegue na mira e diga para mim que ele pode ser muito bem um cristão, optando e escolhendo a imoralidade. Que ele pode muito ser amado por Deus e ser cristão e salvo debaixo da imoralidade, da transgressão. Então quem está com a verdade é você, quem mente é a Bíblia e a palavra de Deus. E essa pregação hoje aqui, ela está focada exatamente neste ponto. O que Deus pensa de uma sociedade imoral, pecadora e transgressora, que não quer se arrepender. Então você vai abrir a tua Bíblia em Gênesis 18 e capítulo 19 também. São 2 capítulos aí. E uma das qualidades moral e espiritual, diríamos assim, muito mais moral que a gente viu, que vai ficar de fora, que não vai herdar o reino do céu, porque é injusto, é a sodomia. Está escrito aí: os sodomitas. Como que se explica na palavra sodomia ou sodomita? Prostituto cultural, ou vício de Sodoma, ou escolha contrária à natureza. Para mim não falar outra coisa para você aqui poder entender e não ser explícito. Mas os sodomitas não vão herdar o reino do céu. No século 21 eles não estão querendo mais compreender, entender, assimilar exatamente de que maneira que Deus olha para uma civilização, para uma sociedade pela qual o seu caráter, o seu perfil, o seu posicionamento, a sua pessoa é imoral. Então aí no texto de Gênesis 8 e 19, existe aí, na Bíblia Sagrada, um acontecimento de destruição por parte de Deus a uma sociedade pela qual representava maldade e imoralidade. E Sodoma e Gomorra expressa ou se explica uma extensão de 5 cidades. Muita gente fala Sodoma e Gomorra, pensa que é só 2. Não, era um vale, era uma província de 5 cidades. Eu vou citar para a igreja aqui. Não foi só 2 que Deus destruiu, não. Foram 5. Sodoma, Gomorra, Admá, Zebulim e Bela, que é conhecida biblicamente como Zoar. E era um vale. Não foi só 2 cidades, não. Foram 5 que destruiu estas cidades com a ira, com a indignação, com enxofre e com fogo. Um acontecimento do Antigo Testamento, histórico, ou para você seria espiritual, mas não importa. Importa que a Bíblia Sagrada está colocando aí, aos teus olhos, uma civilização
que representa um grupo social desenvolvido lá atrás, pela qual Deus se indignou e sentenciou um sistema de governo, uma organização, porque era formado de reis, era formado de províncias. Não se trata de um submundo de homens de cavernas, mas já se tratava de uma sociedade organizada, que é o que a Bíblia me confirma, que a Bíblia me anuncia, para que eu tenha uma projeção. Sodoma e Gomorra, lá atrás, não teria o mesmo sentido para nós nos dias de hoje? Porque nós olhamos para este mundo aí agora, e o que nós vemos nele? Uma sociedade que representa uma civilização, um grupo social desenvolvido, governos, entidades, força, poder, aparência de modernidade, que foi o que encantou Ló. Quando olhou para o vale, ele na verdade se encantou com aquela cidade, não só pela sua beleza, sua topografia, a sua geografia, mas também com a sua organização. Mas só que quando nós entramos dentro desta civilização, a palavra de Deus, ela faz questão de nos comunicar o quê? A maldade e a imoralidade dos homens que viviam lá. Como eles eram imorais. Aonde a palavra de Deus nos revela, nos instrui, que o pecado daquela cidade era uma coisa tão assustadora, tão repressiva, tão profunda, que incomodou a Deus, ao ponto dele já sentenciá-la e julgá-la e anunciar a sua destruição. Não havia intercessor para ela, coisa que a palavra comprova também. Não havia um justo sequer lá, e o que tinha, Deus tirou. Uma sociedade pela qual representava liberdade, desenvolvimento, progresso, mas para Deus, Sodoma, a terra do vício, a terra da prostituição cultural. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Isaías 1:9. Eu não vou poder ler os textos todos que eu vou dar para os irmãos aqui, mas doutrinariamente, Sodoma, ou sodomita, ou a sodomia, passou a ser uma maldade proverbial, que significa de caráter de sentença. Isaías, Jeremias e Paulo cita a Romanos exatamente o que? Cenáculo da fé. Que Sodoma e Gomorra passaram a ser usados como mau exemplo. Leia Isaías 1:9, alto. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixará algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Mau exemplo. Quem foi o profeta Isaías? Quem foi Jeremias? Lá no capítulo 23:14, ele cita Sodoma e Gomorra novamente como sendo mau exemplo. Quem foram esses profetas? Profetas posteriores, gente que viveu depois, mas que não se esqueceu do que ficou lá atrás. Gente como nós aqui nesta noite, que estamos olhando para esta palavra aqui, e olhando com um olhar para o passado, para ter menção do que Deus faria se Sodoma e Gomorra existissem hoje.
E lá em Romanos, Paulo também cita capítulo 9, versículo 29. Confirmando a você, meu amigo, Sodoma e Gomorra é um caráter de sentença, um mau exemplo, comportamento, pensamento, posicionamento que não deve ser seguido por ninguém, compreendido, entendido por nenhum de nós que tememos a este Deus e recebemos a Jesus Cristo por essa palavra. Pastor Daniel, isso daí é muito extremista, é muito radical. Para você que tem a mente controlada pelas aparências, pelas palavras que procedem do homem, mas a mim, quanto a todos que servem a Cristo, Sodoma e Gomorra para Deus é mau exemplo, é caminho, direção a não ser seguido por ninguém, provérbio de destruição, provérbio de indignação, provérbio de condenação. Como que Sodoma e Gomorra pode ser compreendida e entendida por Deus hoje, se aquela Ele destruiu? Pastor Daniel, me respeite, porque senão eu vou te processar. Você até pode me processar, sendo um sodomita, mas mudar o que está escrito aqui você não vai conseguir. Passar por cima deste livro sagrado você não vai conseguir, porque se a tua mente e o teu comportamento está formado no molde desse ser humano que a Bíblia está falando aqui, que segue a instrução de Sodoma, a tua perspectiva é perspectiva de destruição, não de salvação, desde lá até os dias de hoje. Mateus 10:15. Além de Sodoma e Gomorra representar espiritualmente na Bíblia Sagrada como maldade proverbial, ela também representa aviso de Deus contra o pecado. Olha o que Jesus fala aí, Mateus 10:15. Leia alto o cenáculo. Comparando a sociedade do Senhor e esta, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra lá atrás do que para esta que está nos tempos atuais. Ou seja, que se Jesus for trazer a ira e a condenação para este mundo que está aqui, a destruição vai ser maior, porque a proporção é maior e o crescimento do pecado também é. Mas quando Jesus quis tratar de um exemplo de juízo, condenação e indignação com Deus, aonde ele foi buscar? Em Sodoma e Gomorra, porque representam para nós o quê? O aviso de Deus contra o pecado. Ele não aceita, ele não concorda. Para isso seu filho se manifestou na cruz, para tomar o lugar da tua condenação, te dar tempos de reconciliação e transformação, mas também, como diz 1 João 3, para destruir as obras do diabo e as obras do pecado. O evangelho do reino é endereçado para quem quer se transformar e se salvar, não para quem quer Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra, ou a sodomia, ou o vício por Sodoma, ou a transgressão cultural, seja lá como for, em época que for, em tempo e história que for, não interessa, representam o anunciamento de Deus contra o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E uma sociedade impenitente, que não quer se arrepender, que não quer se converter, que não quer mudar. Mas é uma civilização em desenvolvimento,
representa um sistema e uma aparência, mas por dentro ela é isso aqui, ó. Espiritualmente, moralmente, ela é transgressora. O que tinha em Sodoma e Gomorra, além de todas as iniquidades? A homossexualidade, a opção pelo mesmo sexo. O que existia em Sodoma e Gomorra, pastor Daniel? Além de tantas e tantas outras iniquidades, aqueles que acreditavam que na criação de Deus havia um terceiro gênero. A Maria que quer virar João e o João que quer virar Maria. Para você poder entender melhor, bissexual, transexual, homossexual, seja lá como for. Eles acreditavam que aquilo que eles praticavam era uma coisa comum, natural, normal do ser humano. Mas a compreensão de Deus pela palavra é de que eles eram transgressores. E não está só no Antigo Testamento, no Novo também. Lucas 17, 29, leia alto. Fala, cenáculo, com força. Lucas 17, 29, cenáculo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será no dia em que ele vier se manifestar para julgar. Terá ele piedade de Sodoma e Gomorra nos tempos atuais? Não. Para isso ele comparou Sodoma e Gomorra, a histórica, a temporal, com esta atual. Não vai ser diferente não, filhão. Não vai ter fórum privilegiado para pecador e transgressor. Jesus dizendo, quando o tempo da graça se esgotar, a condenação vai vir. E quando ela vier, vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra, sem piedade, sem misericórdia para aqueles que não quiseram se arrepender. Mas tem gente que insiste, bate na tecla: Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é Pai, mas não é de Sodoma e Gomorra.